E aí do lado aqui a gente já chega na parte das carnes. E aí o que chama atenção aqui é que nessa parte das carnes moídas não tem opção de carne só de boi, carne bovina moída, entendeu? Então quando a gente vê assim, ó, 7:3, quer dizer que é 70% de carne de gado e 30% de carne de porco. E essa aqui, por exemplo, tem uma proporção um pouquinho menor, tem um pouco mais de carne de porco, 40%. E aí 100 gramas sai 198, esse pacotinho aqui, ó, tá saindo 639. E aí a opção que tem mais carne de gado, ela é um pouco mais barata, olha só. É 168 cada 100 gramas. Eu imaginei que seria o contrário, mas não. E aqui eles, inclusive, consomem muito mais porco. Aí do lado aqui a gente já chega na carne de frango. E aqui a gente encontra os miúdos, coisa que em alguns países a gente também não vê. Então tem moela aqui, ó, 88 cada 100 gramas. Tem inclusive coração, bem difícil a gente encontrar, 158, 100 gramas. E isso é muito interessante, né? Porque alguns países têm a cultura de não consumir esses miúdos, então é difícil de encontrar. Quando encontra é super barato. Mas aqui não, eles inclusive consomem bastante miúdos, cartilagens, a gente falou disso, né? Essa questão das texturas para eles. Então é bem interessante de ver. E aí um pacote de peito de frango aqui, ó, só para ter uma ideia, sai 75 cada 100 gramas. Então o peito de frango é bem mais barato do que a moela, do que o coração. É inclusive mais barato que o fígado. E aqui tem algumas opções de carne de porco. As carnes são bem bonitas, só que são bem gordas, né? Então tem bastante gordura. Essa aqui tá saindo 328 cada 100 gramas. Eles vendem muito as carnes assim para fazer yakiniku, né? Fazer os churrascos deles. E inclusive o chachu, que a gente come no ramen aqui, é uma carne de porco bem fina cortada. Então é muito comum eles consumirem as carnes assim. Tanto que o que a gente mais vê, né? São opções de carnes cortadas super finas, vendidas já porcionadas desse jeito. E aí pro lado de cá tem umas opções de carnes mais nobres e com cortes um pouco mais, assim, parecidos com o que a gente tá acostumado a ver, né? Então aqui tem algumas postas, olha só. E esse aqui sai 598 cada 100 gramas. Esse do lado aqui, ó, tá bem bonito. Tá saindo 398. E aí, obviamente, que estando no Japão a gente encontra bastante opção de Wagyu. O Wagyu é um gado criado aqui no Japão. E ele tem essa característica de ter a carne super marmoreada, com bastante gordura no meio das fibras, né? Então, olha só a quantidade de gordura no meio da carne. E uma peça dessa aqui sai 2.087, então 980 cada 100 gramas. A gente está falando de algo em torno de 300 e poucos reais o quilo da carne. Então, mesmo no Japão é uma carne extremamente cara, mas nem se compara aos preços que podem chegar uma carne dessa no Brasil. E aí tem opções de carne Wagyu também já fatiadas para fazer churrasco num yakiniku. Porque o yakiniku aqui, o churrasco japonês, ele não é feito numa grelha como a gente está acostumado no Brasil, né? Peças assim é mais difícil a gente ver o pessoal fazer por aqui. E o yakiniku é normalmente uma grelha bem pequenininha, vai lembrar um Gengis Khan, um churrasco coreano, sabe? Então por isso que eles acabam vendendo as carnes fatiadas já e cortadas pequenas para poder fazer o churrasco dessa forma.